Todos, que esta manhã seja para todos nós uma manhã de tranquilidade e de paz para as nossas reflexões, que nós tenhamos a tranquilidade que precisamos para meditar um pouco, acompanhados pela obra O Autodescobrimento, uma busca interior, a obra de Joana de Ângeles, que nos ajuda a refletir a respeito não só do entendimento da vida, mas também do entendimento de nós mesmos, que é o mais importante. A partir do momento em que nós vamos conseguindo criar no coração um entendimento maior a respeito de quem somos, dos nossos próprios sentimentos, nós vamos também compreendendo o que vai acontecendo em torno de nós, sem a revolta, sem aqueles sentimentos mais adensados, que tornam a nossa vida um tanto mais difícil. Nós vamos dar sequência ainda no item que nós estamos trabalhando da Joana, que chama Terapia da Esperança. E ela começa então dizendo que a identificação dos objetivos da vida faculta os estímulos para o prosseguimento da busca da autenticidade, da realidade ou da realização. Então, enquanto nós permanecemos sem compreender o porquê das dificuldades que nos alcançam, porque sem compreender os ensinamentos que o Espiritismo nos propõe, nós não conseguimos compreender o porquê que passamos por que nós passamos, pelo que nós experimentamos. E geralmente um sentimento que surge, que paralisa a nossa vida, é a revolta. A revolta é um sentimento bastante complicado, que paralisa a nossa caminhada. O revoltado permanece no ponto onde travou na sua dificuldade e não prossegue. Por mais que a vida passe, por mais que os anos andem, ele permanece travado no instante em que se revoltou. A vida paralisa ali. E o aprendizado deixa de acontecer. Porque a gente passa então a lutar contra a vida e não lutar pela vida, para viver plenamente como Jesus ensinou que nós deveríamos. Ele disse: eu vim para que tenhais vida, mas vida plena. Uma vida bem vivida, onde a gente pudesse aprender, experimentar tudo o que a gente tiver que passar nesta terra, mas sem revolta, sem transferir a responsabilidade daquilo que está nos acontecendo para o próximo. Porque o Espiritismo nos ensina que o que nos acontece hoje ou é consequência dos nossos atos presentes ou consequência dos nossos atos passados. E alguns desafios para o nosso aprendizado também, que não fazem parte nem de uma coisa nem de outra. Faz parte dos sentimentos que nós precisamos desenvolver. Então nós somos desafiados ali também. Mas como somos frágeis e cheios de complexos, cheios de carências, nós começamos então a transferir responsabilidades. Bom, eu não sou feliz porque eu não tenho o marido ideal, não tenho a esposa ideal. Meus filhos não são como eu imaginei. Os meus amigos, tudo complicado. Não tem um que goste de mim, que faça aquilo que eu gosto. E aí a gente vai num verdadeiro rosário de lamentações, se assim podemos dizer, dizendo que a gente não é feliz por uma série de motivos das contas deste rosário. Mas, na verdade, nós não somos felizes por conta de motivos muito próprios e não daquilo que nos alcança na caminhada. Identificar isso é muito importante, porque se nós identificamos isso, se eu tenho uma vida cheia de desafios, é porque eu tenho um aprendizado para fazer e tenho acertos também para fazer. A luta honesta e digna hoje pelo comportamento ideal vai fazendo o quê? Vai resolvendo o passado e me transmitindo méritos para esta vida, para o futuro desta ou da próxima vida, até que eu consiga aprender as lições que eu preciso. Mas a Joana diz assim, que é muito importante identificar os objetivos da vida. Nós viemos aqui para aprender, nós viemos aqui para crescer espiritualmente. A pessoa que consegue entender, ela para de viver como se fosse num teatro, de representar. Então, ela passa a ser mais autêntica. E ser autêntico não é também ferir os outros, Tem gente que fala o que quer e fala, mas porque eu sou autêntico, Então, eu falo o que eu quero, porque eu sou autêntico. Não, isso não... A grosseria não faz parte da autenticidade, faz parte das nossas imperfeições. Ser grosseiro. Ser autêntico é vivenciar verdadeiramente o que a gente compreende como correto na nossa vida e pagar o preço por isso. Pagar o preço por isso. Não fazer nada que venha denegrir a nossa moral, não prejudicar a ninguém
viver eticamente, honestamente, dignamente. Então isso é ser autêntico. Eu preciso ser autêntico com os meus objetivos de vida. Ser digno com os meus objetivos de tal maneira que eu não precise vestir máscaras em cada lugar que eu vou. Ou seja, não vou num ambiente, tem que ser uma pessoa. Vou no outro, tem que ser uma pessoa diferente. Vou no outro, tem que ser uma pessoa. Eu já ouvi uma professora, né, dizer, eu já ouvi gente fazer comentários de que a professora é uma pessoa terrível. E vindo de aluno é muito complicado avaliar isso, porque hoje a sala de aula não é fácil, né? Mas eles disseram que ela era terrível. Mas nós conhecemos essa pessoa num centro com outro comportamento, é uma pessoa dócil, tranquila, né? Mas que quando chega na sala de aula se transforma. Né? Vocês lembram do desenho do Pateta, lá que tem um senhor volante? Quando ele pega o carro, ele se transforma e vira um bicho, né? O senhor volante. A pessoa se transforma numa outra completamente diferente. É claro que profissionalmente você vai ter que viver os impositivos naturais de cada profissão. Ter firmeza, ter direcionamento, determinação, mas se transformar de um anjo num demônio, aí é uma coisa bem diferente, né? Então aí significa que a pessoa precisa vestir uma máscara em cada lugar onde vai. Isso é complicado, porque a pessoa perde o quê? A sua identidade, não é mais autêntico. E isso não, embora funcione com os outros, não funciona para a pessoa. Porque à medida que eu vou vivendo segundo a conveniência de cada lugar, ou em cada momento, ou de cada pessoa, eu me descaracterizo, eu não me conheço mais. Chega um momento em que na hora do enfrentamento eu não sei quem sou e não consigo ter uma resposta positiva diante dos desafios que eu recebo. Diante de uma doença, diante de um problema material, um problema espiritual, eu acabo perdendo o controle da minha vida completamente. Porque já não sei mais quem sou, pelos muitos comportamentos que eu vou adotando à medida que vou convivendo. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? Ter esse cuidado de sermos nós mesmos, sermos autênticos, com doçura, paciência, abnegação, tolerância, benevolência, com tudo isso, ser a gente mesmo. Eu posso rejeitar uma proposta negativa de alguém sem precisar brigar com a pessoa, sem precisar me arvorar contra ela e nem ficar magoado. Porque geralmente quando você não atende às vontades das pessoas, normalmente elas não reagem bem. Se a pessoa tem um determinado interesse e você não faz o que ela quer, geralmente ela não reage bem. E muitas vezes elas nos ofendem, dizem coisas que a gente não quer ouvir, mas tem que ter a paciência e a tolerância de compreender que cada um de nós está num momento de aprendizado diferente. Ninguém pode exigir do outro o que ele não tem para dar. Porque se você exigir de alguém que ele não tem para dar, você está violentando ele tanto quanto está reclamando de estar sendo violentado. A gente reclama, né? Você não me respeita, mas eu me arvoro e me coloco contra a outra pessoa, brigando, tornando o meu relacionamento com ela um verdadeiro inferno, um verdadeiro disparate, né? Uma coisa absurda, sem me dar conta de que eu estou fazendo exatamente o que eu estou reclamando que estão fazendo contra mim. Então, nós precisamos ter essa tranquilidade de lidar com o que somos, né, com ternura, com paciência, com tolerância, tanto quanto precisamos lidar com os outros também. Voltando aos mestres da humanidade, a maioria deles foram, assim, violentamente agredidos em todos os sentidos. E nenhum deles, de maneira alguma, voltou-se contra aqueles que os agrediam. Eles, ao contrário, manifestaram um comportamento bastante peculiar àquilo que representavam, que é a doçura, a paciência, a compreensão, a tolerância, tanto quanto Jesus fez e nos ensinou. Nós dizemos que somos cristãos, ele fala assim, vocês dizem que eu sou o mestre e sou o Senhor, mas não seguem meus mandamentos? Então, se nós não os seguimos, nós complicamos a nossa caminhada, né? Nós entramos num processo de profunda complicação. Por isso é que a gente precisa identificar quais são as nossas paixões, né? Porque são elas, as nossas paixões, os agentes corrosivos, destruidores, que diluem a nossa personalidade. As nossas paixões diluem a nossa personalidade. Nós viemos para cá com um propósito. Se nós não tomarmos cuidado, esse propósito vai se diluindo ao longo da encarnação. Nós vamos nos perdendo. E quando percebemos, fica muito difícil retomar o caminho outra vez. Retomar a estrada novamente. Pela quantidade de consequências que foram sendo criadas no caminho. E aí a pessoa diz assim, a minha vida é insuportável. Será que é a minha vida que é insuportável ou eu estou dentro de um contexto que eu criei que é insuportável?
E aí eu não estou aguentando o peso daquilo que eu mesmo criei, né? Então a Joana fala que é muito importante identificar, fazer essa identificação, né? Aí ela diz assim, essa pessoa então que identifica os objetivos da vida, sabe que o corpo é uma indumentária transitória. E com esse conhecimento descortina o futuro, para o qual segue com firmeza. Adquire confiança em si mesmo e no futuro, passando a antecipá-lo desde agora, usando o bom ânimo, a coragem na luta e o sorriso de bem-estar. Bom ânimo, coragem e alegria. Três agentes profundamente transformadores para nós. Bom ânimo. Jesus disse a Bartolomeu, tende bom ânimo. Ou seja, não reclama da vida, tem bom ânimo. É óbvio que a vida tem os seus desafios e esses desafios não são fáceis. Mas não é fácil para ninguém. Não é fácil para ninguém. Cada um sabe exatamente o peso que a sua prova tem, o peso específico que ela tem. Comparar-se aos outros e invejar ou almejar estar no lugar dos outros não é uma boa pedida. Por quê? Porque nós somos quem somos e temos as forças suficientes para aquele fardo. Para aquele fardo. O fardo do outro pode ser que a gente não conseguisse carregá-lo, né? Olha para a família do outro e fala lá, aquele povo lá vive bem, olha lá que alegria, né? Olha lá com que aquela família feliz. Será que se a gente passasse um dia dentro de um dos personagens daquela família, no lugar dele, não lá como intrusos, no lugar de alguém, entrar dentro do corpo de alguém e passar a viver o papel daquela pessoa, naquela família, aquele dia, a gente no outro dia diria a mesma coisa? Provavelmente não. Provavelmente não. Coisas muito pequenas, muito delicadas no interrelacionamento pessoal, principalmente familiar, mostram a grande complexidade que envolve aqueles espíritos, como também a grande complexidade que nos envolve no círculo que nós estamos. Ninguém estaria bem na vida do outro, jamais. Eu me lembro de uma resposta de Maria Dolores a uma pessoa que nós estávamos entrevistando, que ela disse assim, não há vida para nós fora da nossa vida. Não tem vida fora da nossa vida. Só há vida para mim na minha própria vida. Então não há vida para nós fora da nossa vida. Olhando como espectadores, tudo parece muito fácil. Mas estar dentro do contexto espiritual que aquela pessoa se colocou é muito complicado. Então a gente precisa identificar na nossa vida o que é, quais são os impositivos que as nossas paixões estão nos impondo, né? Quais são as dificuldades que as nossas paixões estão nos impondo para nos livrarmos deles. Verificando o que a gente pode fazer em benefício próprio. Não que comparar-se aos demais ou entrar no processo da revolta ou lamentação da própria vida. Porque só identificando quais são as nossas necessidades é que nós vamos crescer. Crescer observando a vida dos outros não vai nos ajudar em nada. Fazendo comparações, achando que o outro é mais inteligente, por que ele passou no vestibular e eu não passei, por que ele conseguiu uma boa projeção profissional e eu sou a mesma coisa e não consigo. Por que acontece isso? Por que acontece aquilo? Por quê? Cada um de nós tem o seu potencial, tem a sua capacidade, tem os seus sentimentos. E toda a explicação das realizações humanas e da vida de relação do homem está explicado pelo seu sentimento. É o sentimento nosso que explica tudo. A nossa vida é construída sob a plataforma dos nossos sentimentos. Cada espírito atrai para si o que precisa para amadurecer os seus sentimentos, para melhorar, para desenvolver sentimentos. Por isso é que não dá para fazer comparação em nível algum, nem profissional, nem de relação familiar, nem de relação de amizade. Não dá para fazer comparação com ninguém, de jeito nenhum. Nem colocando-se na posição de vítima e nem achando-se especial ou detentor de algum tipo de capacidades que os outros não possuam, né? Por isso é que a humildade, ela é o quê? Ela é uma boa pedida para a nossa caminhada tranquila na Terra. E buscar a humildade é difícil, porque primeiro a gente tem que identificar o que não vai bem em nós. A gente é mestre em identificar o que não vai bem nos outros, mas identificar na gente a gente não consegue. Tem muita dificuldade. Eu consigo ser claro e evidente. Vejo com facilidade um defeito que ressalta no outro.
mas não consigo ver um defeito que ressalta em mim. Pode ser que aquela pessoa que eu estou criticando, que não é exatamente como eu gostaria que ela fosse, está suportando e tolerando algo em mim que ela nunca disse, nunca falou. E ela suporta, tolera, caminha bem, e eu estou reclamando dela. Na verdade, tem algo em mim também que ela não suporta, que ela não aceita, mas que ela está conseguindo conviver bem, está caminhando bem com aquilo. Porque as nossas paixões nos iludem, né? Os nossos sentimentos ainda, aos quais nós estamos subordinados, a nossa vida, né? Alguns deles bastante delicados ainda, nossa presunção, né? A gente acha que a gente não merece vivenciar o que nós estamos vivenciando, né? E não é questão de merecimento, é questão de momento de sentimento. Cada um se relaciona com a vida com os sentimentos que tem. Agora, temos que melhorar isso para essa relação ser mais tranquila, né? A pessoa que identifica os objetivos da vida passa a ter a inteireza moral de não valorizar em demasia as pequenas ocorrências, não dá importância para picuinhas, coisas pequenas. A gente para em coisas infinitamente pequenas. Eu sempre brinco, né, comentando sobre isso. A pessoa fala assim, não precisa às vezes que o outro te ofenda, basta um olhar. Aí a pessoa fala, você viu do jeito que ele me olhou? Olha lá como é que ele me olhou. Ou seja, não precisa nem dizer, basta o olhar, pronto, já incomoda. A gente se liga a picuinhas, né? Não deixa passar coisas pequenas. Quem não deixa passar nada à sua volta, é porque também não deixa passar nada em si mesmo. Então, se nós fazemos conta das minúcias da relação humana, é porque fazemos conta também das minúcias em nós. Jesus disse, com a mesma medida que medirdes, sereis medidos. Todo mundo pensa que é depois da morte, num tal de um julgamento que não vai existir nunca, né? É um julgamento que acontece cotidianamente. A consciência nos julga todo dia, toda hora, todo momento. A forma como eu trato os outros é a forma como a vida me trata também. E eu me trato, que é pior, né? A forma como eu me trato, como eu lido comigo mesmo, com as minhas limitações, com os meus sentimentos. Há pessoas que têm muito menos que nós e são felizes. Muito menos, seja materialmente. A gente já tem, nas nossas visitas, a gente tem a oportunidade de conviver com famílias que não tem nada, onde a renúncia é muito grande, porque a pessoa não tem nada. Materialmente, você olha, a volta dela é uma miséria. Um monte de filhos, às vezes o marido, a esposa é indiferente a tudo aquilo ali, e o outro carrega a família toda, aquela situaçãozinha ali toda nas costas. Trabalha bastante, se esforça e faz isso cantando, como a gente já viu muito. De longe, quando a gente vai chegando, a pessoa está lá no batedouro de roupa, né? Porque não tem máquina de lavar, né? A gente vai lá, põe toda a roupa numa máquina, aperta o botão, né? Aliás, nem a gente faz isso, né? Pede para um funcionário fazer isso, né? Pede para alguém, já mudou de nome várias vezes, funcionário, secretária, né? Que eu não sei os nomes que estão usando agora, né? Então a gente pede para alguém que trabalha conosco para colocar na máquina e apertar o botão, pronto, a máquina faz tudo, né? A senhorinha, coitadinha, vai lá, pega aquela montanha de roupa, joga num batedouro e bate, né? E esfrega, depois você passa, tem parece aqueles sítios de energia solar. Você vê aqueles espelhos, todos colocados assim, parece aquele monte de coisa, tudo colocadinho assim, de roupa assim. E você olha para a pessoa, ela faz isso assoviando, cantando e ainda cuidando das crianças. Ela está lavando e está de olho na molecadinha que está para lá, para cá, né? De vez em quando vai lá, pega um, traz de volta. O pequenininho está gatinhando, entrando por baixo da cerca da vizinha, ela vai lá, puxa o menininho de volta e vai trabalhando. E não está reclamando, e está cantando. E você olha e fala, meu Deus, que motivo que tem para cantar. Aí eu comentando isso, uma pessoa me disse assim, porque quem canta seus males espanta, é por isso. Eu falei, meu filho, então está cantando para espantar os males, né? Mas não é que a pessoa ela é resignada. A resignação traz a tranquilidade, mesmo no meio de uma tempestade. A pessoa desesperada, ela não vê as soluções, ela não vê caminhos, enquanto que o outro vai construindo a sua vida dentro da resignação, da tranquilidade, vai caminhando. E entende que a vida, se ela não pode, é aquilo, se eu não posso mudar uma coisa, eu preciso me resignar. Se eu já fiz tudo o que eu pude, o que eu vou fazer? Se não há mais nada que fazer. E a resignação traz para a gente o quê? A quebra de um vínculo com um grande agente das nossas paixões, que é o nosso orgulho.
né? A resignação quebra o orgulho, faz com que o orgulho diminua a sua intensidade sobre nós. E a resignação não é a aceitação passiva de uma coisa, é a aceitação lutando, se esforçando, trabalhando. Ela está lá no batedouro, está lavando a sua roupa, está lutando pela vida, está tentando ganhar o seu dinheirinho, está cantando. O que seria a resignação passiva? Sentar lá e ficar chorando, né, esperando que alguém fosse levar alguma coisa. E vai, mas vai somar aquilo que ela mesma já está buscando, né, que ela já está construindo. Enfrentando, ela coloca, não valoriza as pequenas ocorrências, os insucessos aparentes e ri de si mesmo com otimismo, enfrentando os obstáculos com estímulos que o levam a transpô-lo. A gente já viu casos assim, todo mundo tem na família ou alguém que a gente conhece que às vezes até ri da própria vida, né? Brinca, faz brincadeiras com as suas próprias dificuldades e vai caminhando. São pessoas que conseguiram encontrar um patamar de equilíbrio dentro de toda a dificuldade no seu sentimento e conseguem caminhar apesar de tudo, né? Conseguem caminhar apesar das limitações que encontram na própria vida material. Certamente que ao retirar o personalismo dos seus atos e a dissimulação do seu comportamento alienante, não pretende chocar ou agredir as demais pessoas. Somente deseja ser íntegro, jovial, vulnerável, apresentando-se como pessoa que busca outras pessoas em relacionamento social saudável, enriquecedor e pleno de esperanças. Porque geralmente quando a gente muda, você começa a mudar, você começa então a chocar-se com aqueles que não querem mudar. Então eles começam a te criticar. Você começa a te censurar, criticar, dar opinião para tudo, por que você não faz mais isso? A gente começa a entrar em choque. Mas quando a gente tira as máscaras, né, e a gente passa a conviver com aquilo que a gente acredita que seja o ideal, o verdadeiro, então nós passamos a nos acomodar bem na nossa própria existência. E o outro que não se acomodou, que continua se debatendo, ele não entende por que você está calmo, por que você está tranquilo, por que você perdoou, por que você desculpou uma pessoa que te feriu, por que você não revidou, por que você não fez nada contra aquela pessoa que te prejudicou. Ele não entende isso e passa a ser um opositor ferrenho seu. E a família é o primeiro lugar onde a gente encontra isso. É onde as pessoas não conseguem entender isso, né? À primeira vista, se você adotou um pensamento religioso, vão dizer que você virou fanático. Pai, você ficou fanático? Né? Você ficou fanático, então? Porque não compreende que você chegou à conclusão de que essa postura é melhor, né? E ele não está pronto para esse tipo esse tipo de comportamento. Ele prefere ainda as máscaras, prefere ainda usar personalidades diferentes em cada lugar que vai e relacionar-se com as pessoas num nível de conveniência, reclamando, lamentando, porque é chique, né, reclamar da vida, lamentar. Hoje, o assunto que se invoga quando você se reúne com um grupo é reclamar da vida, reclamar das coisas do governo, reclamar do sistema de saúde, reclamar, como disse um espírito amigo, numa vez a gente estava num comentário entre grupos, né, e eu entrei para ouvir, nem falando eu estava, escutando lá, ele falou assim, mas o que vocês estão comentando? Se você estava ouvindo, você sabe que nós estávamos comentando, né? Ele falou assim, mas disso tudo que vocês estão comentando, o que disso daí atingiu diretamente a cada um de vocês? Vocês estão sofrendo por alguma dessas dificuldades que vocês estão relatando? Algum de vocês que está aqui nessa roda precisa do sistema público de saúde? Não, todo mundo paga convênio, tem isso, tem aquilo, né? Apesar da dificuldade também dos convênios, né? Mas tem um convênio, se você precisar de uma internação, alguma coisa, não tem que ficar lá na fila do SUS, né? Na fila do sistema de saúde público. Algum de vocês foi ao mercado e não conseguiu comprar um item da sua compra? E foi falando. Não. Então estão comentando o quê? Porque é moda comentar assuntos desagradáveis. Reunir-se para comentar assuntos desagradáveis. Sabe por quê? Porque isso vai de encontro às nossas paixões, nosso orgulho, nossa vaidade, nossa presunção. Faz com que a gente ache, né, que mostrar sabedoria, mostrar poder é justamente ter um senso crítico. Não, ou melhor, ser crítico
para com tudo o que a gente enxerga. Quando a espiritualidade pede-nos que a gente tenha senso crítico, ou seja, capacidade de análise. Mas análise para nos beneficiar, para a gente não agir com ingenuidade, não para denegrir, para destruir. Se eu vejo um fato que não me agrada, eu tenho que tirar dali um exemplo. Não me tornar um crítico, quanto mais apenas para movimentar um palavrório, ideias, sentimentos que vão contaminar as pessoas e vão trazer a elas uma inquietude muito grande. Porque quem comenta fica inquieto e quem ouve também fica inquieto. Porque se a pessoa já acha que as coisas estão difíceis, ouvindo a gente comentar, eles fazem o quê? Então está difícil mesmo. Aí a pessoa entra em pânico, a gente estabelece pânicos à nossa volta, intranquilidade. Assiste televisão em família para ouvir as notícias ruins, para brigar em família. Eu já vi gente discutindo e brigando por conta de noticiários negativos, pessimistas, que vão desfilando nas telas da televisão, de programas, porque é isso que eles querem mesmo. Eles querem passar o pânico. As televisões, os meios hoje de comunicação, eles não estão preocupados com a verdade ou com um pensamento otimista que possa ajudar as pessoas. Olha, gente, está acontecendo isso sim, ó. Nossa política não está bem, as coisas não vão bem, nosso sistema econômico também não anda bem, mas todos precisamos fazer a nossa parte, melhorar a nossa vida, fazer economias, cuidar. Ninguém faz isso. A notícia não faz isso. Não estimula a gente a buscar um entendimento, um equilíbrio, mas a buscar o quê? A balbúrdia, o desequilíbrio, incitar o quê? A violência, incitar as pessoas a viverem combatendo, lutando. E às vezes as pessoas começam a se digladiar entre elas por troca de opiniões. Então nós erramos quando fazemos isso. Nós podemos ter senso crítico sim. Ninguém vai olhar para tudo e falar, está tudo maravilhoso. Não, não está tudo maravilhoso. Tem uma série de problemas acontecendo por aí, inclusive na nossa vida. Mas isso não é motivo para a gente paralisar a nossa caminhada, deter-se nessas impressões e não conseguir prosseguir. E prosseguir aflito, angustiado, perturbado. Nossa, amanhã, será que o que vai acontecer amanhã, daqui a um mês? Né? Tem gente antecipando o fim da Terra já. Quando vai ser o último dia desse planeta? Pelo amor de Deus, vai acabar tudo. Vai, meu filho, quando acabar tudo, nós não vamos estar mais aqui. Quando a Terra passar pela transformação definitiva dela, que ela deixar de existir, nós não vamos estar mais aqui, já teremos migrado todo mundo daqui já, se Deus quiser, né? Já teremos evoluído ao ponto de, ó, se nós estivermos daqui, precisamos apanhar, né? Então, mesmo assim, a gente migra para um outro lugar, vai para um outro canto, mas a gente não pode, nós temos que trabalhar contra esses sentimentos, né? Trabalhar em favor de nós mesmos, da nossa paz, do nosso equilíbrio, sendo autênticos, dignos, identificando na vida o que a vida quer que a gente aprenda, por que eu me relaciono com pessoas assim, por que eu estou passando por essas dificuldades, por que eu estou fazendo esses enfrentamentos. Essas respostas estão dentro de nós. Perguntá-las a alguém a gente até pode, mas a resposta objetiva está dentro de nós. São os meus sentimentos que me colocam em contato com tudo isso. Eu nasci nesse país, eu convivo com essas pessoas, eu estou nessa família, eu estou trabalhando, eu estou naquele trabalho. Tudo isso tem relação com os meus sentimentos, com aquilo que eu preciso aprender como sentimento. Agora, existe em nós também o comodismo, né? Que faz com que muitas vezes a gente já identificou que está tudo errado em volta e não muda. Eu posso mudar. Se tem alguma coisa que não me agrada, eu posso sair daqui e ir para ali. Ou seja, eu posso me movimentar dentro da minha vida, verificando aqueles campos que não estão bem e conseguir sair daqueles quadros mais adensados que me fazem sofrer, me fazem ficar angustiado. Então nós temos que pensar até onde o nosso orgulho nos leva, que é uma das nossas paixões, a manter uma vida, muitas vezes pessimista, completamente frustrados, tentando achar alguma coisa, uma explicação fora de nós. 99,99999% da humanidade está procurando uma explicação fora de si mesmo para aquilo que vive, para os dramas que vive. Nós procuramos constantemente uma explicação fora de nós. A pior escolha dessa procura é quando a gente transfere para Deus. Se revolta contra o Criador porque Deus então é o culpado das minhas dificuldades, dos meus problemas, das minhas aflições.
Pelo contrário, né? Por amor Ele nos dá uma vida após a outra, para a gente ir construindo os nossos sentimentos, melhorando a nossa caminhada. Uma vida após a outra. Termina uma vida, a gente volta, termina outra, a gente volta, para ir melhorando, aprendendo. E que ninguém se iluda com as mesmas pessoas, com os mesmos corações com quem já estamos. O bom é que a gente não lembra, né? Muda o rostinho, né? Muda a aparência, muda o lugar, né? E a gente vai caminhando. Tem aquela rusguinha, né? Olha para o outro e fala assim, te conheço, como diz um amigo meu, ele fala, te conheço de outros carnavais, né? Por que o carnaval? Porque o carnaval é onde os bichos se encontram, né? Onde os bichos das pessoas colocados para fora se encontram. E aí a pessoa vê o outro lá, depois volta para a vida comum, olha para o outro assim, você não me conhece, eu não te conheço, nunca te vi. Ou seja, botou os bichos em comum. Então a gente olha para o outro, estranha, fala assim, né? Pega o bebezinho no colo, olha para o nenenzinho, sente uma coisa estranha, não, mas é meu filhinho, e beija, abraça. Se a gente soubesse quem é, talvez não beijaria e abraçaria, não. Né? Porque quando ele berra lá no berço, é que ele está com fome, né? Você fala, morre de fome. Você não me prejudicou? Você não acabou com a minha vida? Agora morre aí. Agora você está dependendo de mim, não vou fazer nada por você. Fica aí. Mas Deus, na sua sabedoria, por amor a nós, Ele faz isso. Esquece tudo e a gente olha aquela coisinha pequenininha, né? Bonitinha, fofinha, que beija a gente, beija, encanta, abraça, aperta, né? Vamos embora, vai. E aí a gente esquece tudo, releva tudo e de novo faz outra tentativa. Aí dá tudo errado de novo, na outra vida a gente tenta de novo e faz tudo de novo, aí vai dando certo. Vai melhorando, até que o amor nasce. Quando o amor nasce, aí vai um para cada lado. Aí vai cuidar de outros, para ensinar os outros a amar. Fala, mas quando passa a amar não fica todo mundo junto? Não, todo mundo não. Quem ama vai trabalhar para ensinar os outros a amar. Né? Feliz aquele que ama, diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Os seus pés são leves e ele vive como que transportado para fora de si mesmo. Então aquele que ama já não precisa mais atender às próprias necessidades, vai atender às necessidades dos outros. Que são os missionários que vêm à Terra e abrem mão de família, abrem mão de realização pessoal, abrem mão de tudo para servir à humanidade. A gente pergunta, mas o que faz uma pessoa fazer uma coisa dessa? Né? Vamos escrever em rosa. Né? Escrever em rosa. O que faz a pessoa fazer isso aqui? Ó? Amor. Um sentimento que a gente ainda não conhece plenamente. O amor faz a pessoa fazer isso. Ó. Né? A não querer viver para si mesmo. Não precisar viver para si mesmo. Então, enquanto não ama, vive colado. Onde vai, está junto, está grudado. Uma encarnação após a outra, é minha alma gêmea. Não, é sua algema. Né? Eis a minha algema. Está aqui algemado os dois. Enquanto não aprende a amar, vai caminhando na vida algemado. Eu não tenho uma alma gêmea, eu tenho uma algema. E vai, algemados, para lá e para cá, até aprender a amar. Quando aprende a amar, a algema solta, tá, e quebra. Aí os dois podem escolher o que quer fazer. O que você quer fazer? Olha, já que eu te amo, eu vou ensinar outros a amar também. E vai lá ensinar o outro a amar. Ou vai atrás de quem ainda não consegue, ele prejudicou, para conquistar, para trazer de volta. Né? Essas são as algemas. Né? No mundo tem mais almas algemadas do que almas gêmeas. Né? Bastante almas algemadas do que almas gêmeas. Isso em todas as posições. Como amizade, como irmãos. A família é um caso mais clássico, né? Mas tem de todos os níveis. Aqueles amigos que não desgrudam de jeito nenhum, ranhetam, brigam, vivem se alfinetando, mas não saem de perto. Não conseguem se deixar. Por quê? Porque precisa um da presença do outro para fazer a reconquista, a harmonização do sentimento, para aprender a amar. Depois que ama, aí não quer mais, não precisa mais. Eu sei que você está bem e eu estou bem, a gente continua se encontrando em sentimento e continuamos por aí ensinando os outros a amar. Né? Enquanto a gente fala assim, por que você fez isso? Porque eu amo tanto. Não. Né? Matar por amor, machucar por amor,
ferir por amor, ter ciúme por amor, que ciúme nunca na vida ciúme é demonstração de amor. Quem disse que ciúme é demonstração de amor? Ciúme é posse, é uma coisa terrível que nós precisamos nos livrar. Mas posse por quê? Já que eu acredito que eu não presto, que eu não valho nada, que eu não sirvo para nada, que eu sou uma coisa, que eu sou um ser insignificante e que eu não mereço de forma nenhuma conviver comigo mesmo, então eu vou agarrar alguém, vou grudar e ai dele se sair de perto de mim. Gruda, aperta, não sai não, né? Frente. Você está olhando, não estou olhando para frente. Por quê? Porque não se gosta. A falta do alto amor, do alto respeito, de todos os sentimentos nobres em relação a si mesmo, faz o espírito se acorrentar no outro. Ele precisa grudar o outro porque ele não suporta conviver consigo mesmo, porque ele se acha uma porcaria. Baixa autoestima. Quem não se valoriza, não é valorizado e não valoriza ninguém também. Valoriza sim, ela vive grudado na pessoa, vive por dependência. Se chama dependência. Existe um sentimento terrível que nos une às pessoas e que não leva a gente a lugar nenhum, chamado carência. Carência não é amor. Carência é lacuna afetiva que o espírito precisa preencher com realizações suas e não com realizações dos outros. Não é o amor que alguém me dedica que vai me tirar do processo da carência. Também, né, eu não sou amado. Um marido como esse, uma esposa como essa, uns filhos como esse, uns amigos, ninguém merece. Ninguém merece isso. Pelo amor de Deus. Deus acho que estava com raiva de mim quando me trouxe na terra. Nem amigo direito. Sei amigo. Carência, lacuna na alma que ninguém vai preencher. Nem que Deus te desse os melhores amigos do mundo, ou os melhores afetos do mundo, te desse tudo de perfeito. Você não sentiria um segundo a mais de paz do que sente. Não sentiria. Porque o problema não está nos outros. O problema está em nós. Carência é um buraco que a gente abre na alma porque não quer amar. Quem não ama, vive de alma vazia. E o fato de ser amado não faz nenhuma diferença. Já vi gente suicidar-se tendo todo o afeto que vocês podem imaginar nesse mundo a pessoa tem. Nasce melancólico, permanece melancólico e parte pelo suicídio e ainda deixa uma carta dizendo assim: eu nunca fui amado. Nunca percebeu o amor que estava recebendo. Porque ninguém pode identificar um sentimento que não está dando. Eu não sou respeitado, porque não respeito ninguém. Mas eu sou gentil. Gentileza não é respeito. Gentileza é conveniência. Eu trato os outros com gentileza para ser tratado com gentileza e poder adentrar na sociedade onde eu quero entrar. Respeito não é isso. Todo sentimento que a gente reclamar que não está recebendo é porque não está dando. Porque aquele que está dando não precisa reclamar sentimento de ninguém. Uma vez levei um sabãozinho da benfeitora, quando eu estava reclamando de uma situação que eu estava vivenciando. Estava me sentindo ferido por uma situação. Aí ela se apresentou numa das nossas reflexões e me perguntou: por que você acha que você não pode ser ferido? Me diz um motivo pelo qual você acha que não pode ser ferido. Me diz, o que existe de especial em você que você acredita não poder ser ferido? Me diz aí, o que é que você acha que tem de especial que não te permita ser ferido? Não precisou dizer mais nada, eu entendi tudo. Né? Falei, muito obrigado. Né? Aí ela não me deu a flor, ela me deu o caule da rosa com o espinho e tudo. Eu segurei. Fiquei com essa batatinha assando um bom tempo, tentando entender o que havia em mim que eu achava que não podia ser ferido. Aí, como diz o baiano, desci a frescura de lado e fui embora. Né? Larguei a frescura de lado e claro que eu posso ser ferido, posso sim, que eu não posso é ferir ninguém. Se eu não quiser ser vazio, se eu não quiser ter carência nenhuma, eu é que não posso ferir ninguém. Isso sim, aí mudou de figura. Porque eu não sou infeliz porque me ferem, mas eu sou infeliz porque firo os outros. Todo ato de desrespeito meu para com alguém vai gerar uma aflição em mim. Todo ato. Toda vez que você sentir vontade de magoar alguém,
O Levi largou aberto. Filho. Toda vez que você tiver vontade de... Lembra que você vai instalar uma aflição na sua alma. Toda vez que eu ferir alguém propositalmente, eu vou instalar uma aflição na minha alma e vou afastar a pessoa de mim. Toda vez que eu for ferido, eu vou ter a grande oportunidade de treinar a humildade. Quem falava meu avô. Então, toda vez, né, que a gente ferir, a gente vai instalar uma aflição na própria alma. Esse é o grande problema, né? Ninguém magoa e nem fere ninguém, fere-se a si mesmo. E a consequência é imprevisível, né? É um choque, é uma onda. Quando um tsunami se levanta e vai na direção de um continente, ninguém sabe o que pode acontecer. O que vai sobrar depois que as águas baixarem, né? A gente viu vários aí no mundo e a gente vê o que sobra depois, né? Só destruição pela frente, só aflição. Então, quando a gente fere alguém, a gente instala uma aflição na própria alma, né? Um tsunami que a gente não sabe as proporções das consequências que ele pode causar. Por isso, a gente deve fazer igual Jesus ensinou, para nunca ferir ninguém. Jesus disse, ai daquele que disser raca ao seu irmão, ou seja, ofender, disser coisas indignas. Nós não devemos fazer isso, porque isso vai refletir em nosso próprio sentimento. A onda de choque não vai para ele, vem para nós. Ela tem efeito contrário. Ela sai de nós e volta para a nossa própria natureza, levando tudo que tem pela frente. E aí a gente reencarna o quê? Feliz da vida? Não. Aí nós reencarnamos carentes. A carência é uma denúncia grave de que existe uma baixa autoestima em nós. E a baixa autoestima existe por quê? Porque não existe uma relação de respeito de nós para conosco mesmo. Alguma coisa não vai bem no meu trato comigo mesmo, por falta de valores que eu não construí, consequentemente eu não consigo tratar bem também as pessoas que convivem comigo. Acho que todo mundo conhece, e eu conheço também pessoas que... teve uma pessoa que eu conheci que ela está no 6º ou 7º casamento. E ele fala, ninguém me entende. Tudo bem, né? Que um não deu certo é uma coisa. Até 2, sei lá. Mas 7, então tem alguma coisa aí que não vai bem, né? Alguma coisa, 7 casamentos que não deram certo, aí... Então eu acho bom então, né? A gente parar. Exatamente, ficar solteiro, né? Tentar verificar aí o que é que não está bem. Como conheço um que casou 4 vezes e as 4 esposas desencarnaram. Aí ninguém quer mais casar com ele. Quem será? Ninguém quer mais casar com ele. As 4, ó, voaram pro andar de cima, né? E ele, quero mais não. Vai que numa dessas a morte vem, em vez de levar ela, leva eu. Erra, né? Então a gente pode encontrar essa problemática aí no caminho, né? Então quando a gente se livra da dissimulação, né? Do querer usar as pessoas fingindo, criando comportamentos alienantes, né? Porque a gente acaba alienado. Então aí a gente passa a ser íntegro, né? Passa a ser jovial. Gente, quando a gente olhava para o Chico, quem é que dava 92 anos para o Chico quando ele partiu? Ninguém. Fazer o que ele fazia, as coisas que ele fez a vida inteira. O Divaldo está com quase 90 anos. Viaja o mundo inteiro, fazendo conferências do mundo inteiro. Todo mundo fala, mas é gostoso viajar. Ele disse, cada dia dormir num lugar diferente, numa cama diferente, às vezes sozinho, com pessoas que ele não conhece, que ele nunca viu. A gente todo dia volta para casa, né? Vai encontrar os familiares, vai encontrar os amigos, vai encontrar os irmãos. Um missionário desse não tem parada. O lugar dele é o mundo. Ele está para lá, para cá, para lá, para cá. Como diz o Chico foi desapropriado pelos Espíritos. Foi desapropriado para realizar a obra que ele veio fazer. Ele não tinha mais vontade. A vontade dele era a vontade da espiritualidade. O Divaldo, acredito que seja a mesma coisa. Ele foi desapropriado. E a gente acha ruim, né? De ter que viajar de um lado para o outro, fazer uma coisa, fazer outra.
Eu tô num lugar, às vezes eu reclamo que tem que ficar indo para lá, para cá, né? Mas todo dia eu encontro a minha família, eu de vez em quando estou encontrando, estou vendo. Um missionário desse, coitado, ele não tem uma parada, ele viaja, né? Como a Madre Teresa deixou a família, deixou tudo e se internou lá naquelas regiões da Índia de sofrimento, viveu a vida dela ali, internada junto daquelas pessoas a quem ela fez a sua família, né? Diz o Frei Fabiano de Cristo, numa mensagem dele, num livrinho chamado, acho que é o Peregrino da Caridade, ele fala assim, ele diz assim, onde estiveres, estás entre irmãos. Então o que ela fez? Ela foi e se internou lá na Índia, no meio daquela gente toda, tentando transformar e trabalhar a vida daquele povo, e estava entre irmãos. É a família humana. Onde nós estivermos, estamos entre irmãos. A gente percebe muito isso em jovens que têm dificuldades, saem de casa, têm dificuldade de se adaptar para estudar, né? Numa outra cidade, num outro lugar. Mas não são seus irmãos? Não é a sua família também? As pessoas com quem você está morando, com quem você está se relacionando no estudo, não é a sua família também? Aquelas pessoas com quem você está convivendo, não é o seu familiar também? Claro que é. Onde estiveres, estás entre irmãos. E os consanguíneos a gente vê de vez em quando, né? Volta até por um tempo e assim por diante. Cada espírito tem que cuidar de si mesmo. Se tem alguém com quem nós vamos conviver para a eternidade, é conosco mesmo. Então é natural que a gente tenha às vezes que se afastar um pouco para fazer alguma coisa, né? Aí sofre mãe e pai, sofre o filho que vai embora. O apego, né? Aquela coisa de que nós só entendemos que a pessoa está conosco se ela estiver perto. E essa pessoa que entendeu tudo isso, né, que identificou esses objetivos da vida, ela toma Jesus como seu psicoterapeuta ideal e deixa que brilhe a luz nela escondida, com o que se torna livre e sadio, porque não se torna prisioneiro, né? Não se torna prisioneiro das situações que vai criando ao longo da vida. Como eu falei, se nós não tomarmos cuidado, nós ficamos reféns da nossa carência e exigindo dos outros que nos façam felizes, lamentando porque as coisas não estão caminhando como nós gostaríamos. Essa lamentação não vai levar a gente a lugar nenhum. A espiritualidade pode nos ajudar a remediar a situação, ou seja, dar-nos um fôlego, mas somos nós que vamos ter que criar um entendimento e caminharmos nesta vida entendendo esse recado da vida, e que tem relação com o sentimento que eu preciso desenvolver. E se eu abdicar dele agora, eu posso, mas eu vou retomar ele lá na frente, porque ninguém cresce sem transformar-se. A doutrina espírita leva o homem à transformação, à modificação dos seus sentimentos. Reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços que faz para domar, pelos grandes esforços que faz para domar suas más tendências, transformando-se. O Espiritismo veio para transformar o homem, para ajudar o homem a se modificar. Então, nada do que as pessoas vão nos dizer faz qualquer sentido. A terapia é fantástica para ajudar a gente a lidar com as ideias, mas tem gente que faz 40 anos que está fazendo terapia e não saiu do lugar, porque acha que o terapeuta vai fazer por ele ou dar o caminho que ele mesmo tem que descobrir. O terapeuta não faz isso. Ele vai trabalhando as suas ideias, ajudando você a descobrir o próprio caminho. Ele não vai dizer, faça isso, pinte aquela cadeira de vermelha. Mas eu estou doido para pintar essa cadeira de vermelho, mas é tudo preto aqui, um vermelho vai destacar. Pois é, meu filho, é você que vai entender se você quer pintar a cadeira de vermelho ou não. Você vai ter que adquirir segurança para pintar essa cadeira de vermelho e conviver com a consequência disso. Porque o problema dos nossos atos não é tomar a atitude, o problema é conviver com a consequência daquilo que a gente criou, pagar o preço da nossa decisão. E isso é o que a gente não quer. Eu quero que alguém assuma isso por mim. Eu quero que uma pessoa diga para mim, pinta de amarelo, porque a hora que não der certo eu vou falar para ele, tá vendo? Eu falei para você que era vermelho. Eu falei, você mandou pintar de amarelo, aí deu tudo errado. Eu quero achar alguém para me dizer, faça isso, faça aquilo. Não existe essa pessoa. Encarnados e espíritos nenhum vai tomar uma decisão por mim. Pode nos ajudar a dar pistas, indicar algum caminho, mas tomar decisão por nós, eles jamais farão isso. Porque Deus não faz isso. Deus não toma decisão por nós. É mais fácil eu mergulhar no poço da minha carência
e dizer que a minha infelicidade é porque eu não tenho o que eu quero. E não sou tratado como gostaria. Não estou onde devia. É muito mais fácil fazer isso do que admitir que eu tenho uma vida. Essa é a minha vida. E o que me falta hoje, ou eu já abusei e lancei fora no passado, ou é alguma coisa que eu não construí e que agora eu estou tendo que construir. Porque pode ser que a gente não tenha prejudicado efetivamente ninguém, mas pode ser também que nós não tenhamos nos importado com a afetividade ao longo de algumas encarnações, só recebendo e não dando nada. Procurando, vivendo à custa da afetividade dos outros, que nos amaram, que nos respeitaram, que nos deram tudo, que nos deram o coração cheio de coisas boas, né? Como uma cesta, que alguém chegasse na nossa, com tudo que a gente gosta, abrisse essa cesta, mas ela não foi comprada com o meu dinheiro, com os meus recursos. Então, que valor tem aquilo para mim? Tem um valor do conforto. É confortável degustar alguma coisa que eu gosto. É confortável viver na presença de alguém que me ama. É confortável ter o emprego que eu gostaria, ter a condição social que eu gostaria. Isso tudo é confortável, mas nada disso me pertence. Eu não sou isso aí. E se eu não sou, nada disso vai me acrescentar coisa nenhuma. Eu preciso construir a vida que eu desejo. Eu preciso construir a felicidade que eu estou procurando. Não tem ninguém que vai me dar isso. Não são as pessoas, não são as coisas, não é Deus. Sou eu. Ele já me deu tudo o que eu preciso para isso. Me deu uma vida referta de oportunidades. É preciso que cada um de nós identifiquemos nesta vida a alegria de viver. Disse-nos o Espírito venerando: prossiga mesmo entre lágrimas, e as tuas lágrimas te consolarão. Elas são verdadeiras lixas suaves como a mão de um pequenino, que toca o nosso coração dissolvendo as cascas duras do egoísmo, da vaidade, da presunção que construímos ao longo de nossa caminhada neste mundo de provas e expiação. É preciso buscar a paz, mas não a paz dos outros. É preciso construir a paz no próprio coração, resignando-se à boa vontade do Criador que nos concedeu a existência, para que pudéssemos deixar para trás a dor, o sofrimento, a limitação. Toda a sofreguidão, toda a aflição é uma construção. E para sermos felizes, precisamos desconstruí-las. Se estamos carentes, aquietemos o coração, valorizando a própria caminhada, cuidando da própria estrada. É preciso semear flores por onde se passe e aguardar o tempo de florescer. Se roubarmos, se tomarmos a flor do jardim alheio, logo ela murchará, porque foi tirada do seu habitat natural, que é o coração do outro. As flores vivas, a relva verdejante, que recebe o orvalho da noite, que no outro dia refletirá os raios luminosos do sol, são plantações próprias, cujas sementes encontramos no grande celeiro divino que está no nosso próprio coração. Asseverou Jesus: o reino de Deus está dentro de vós, porque estar com Deus é estar consigo mesmo, identificando as carências, as limitações, as necessidades e trabalhando pela felicidade, amando o irmão. Ouça, coração querido, este é um momento de transformação, mas é preciso que busquemos na alma, no coração, a bravura para a luta que deveremos empreender. Não a luta contra quem quer que seja, mas contra nossas próprias paixões, não as alimentando com as migalhas que caem da nossa mesa, quando muita vez só exigimos e nada damos. Que Jesus nos abençoe e nos conceda a sua paz.